Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Muito bom voltar a falar com vocês depois de vários dias e a distância que nos separa torna um pouco mais difícil esse relacionamento. Mas nós temos que tentar amenizar essa situação, como eu falei na aula anterior, e passar para vocês aí algumas coisas que vocês possam estar aprendendo e utilizando esse tempo, que também isso possa servir futuramente um benefício na profissão de vocês. Hoje eu vou falar um assunto importantíssimo pela frequência com que nós observamos aqui no Brasil, que se chama intolerância à lactose. Na aula anterior eu falei sobre diarreia, ou síndrome diarreica, e vocês viram que nós temos inúmeros casos ou inúmeras doenças que se manifestam como diarreia. E vocês viram também que nem sempre é muito fácil nós definirmos um diagnóstico nos pacientes com diarreia, porque nós temos inúmeras situações que se manifestam com diarreia. Então nós precisamos classificar essa diarreia, como vocês viram lá, se é aguda ou se é crônica, observar o mecanismo de formação dessa diarreia e tentar enquadrar essa diarreia como funcional ou uma diarreia de causa orgânica, para assim nós podermos ter o diagnóstico, que nem sempre é muito fácil. Na situação de hoje, nós vamos ver um quadro diarreico muito frequente aqui no Brasil. Ao longo da aula vocês vão estar entendendo por quê. Na maioria das vezes, os pacientes que têm diarreia por intolerância à lactose são pacientes saudáveis, sem nenhuma situação de risco ou de sintoma de alarme. No entanto, são pacientes que frequentemente reclamam que têm cólica abdominal, que têm mal-estar, sensação de gases preso e, invariavelmente, apresentam um quadro de diarreia aquosa e clara. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu procurava tentar identificar situações com diarreia, e muitos desses pacientes eram investigados exaustivamente, eram feitos vários exames, e na maioria das vezes esses exames eram normais, e nós não conseguíamos também enquadrar esses pacientes como funcionais. E observou-se que a maioria desses pacientes apresentavam diarreia ou mesmo outros sintomas em razão da ingestão de leite. E eu me lembro que nas minhas consultas eu incluí uma pergunta chave. Todos os pacientes meus que chegam no consultório e começam a dizer que tem diarreia já repetitiva, recorrente e de longo tempo, mas é um paciente rígido, um paciente que não tem sintoma de alarme, eu faço uma pergunta básica. Você já percebeu que essa diarreia aparece quando toma leite? Ou, melhor dizendo, quando você toma leite, você sente alguma coisa? E aí eu comecei a descobrir que grande parte daqueles pacientes realmente tinha intolerância à lactose. Então, até antes de se fazer uma investigação nesses pacientes, uma pergunta básica já nos ajuda muito a diagnosticar e sem levar esse paciente a uma investigação, muitas vezes até exaustiva, invasiva, desnecessária. Pois é, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre a intolerância à lactose. E todos nós sabemos que a lactose é um açúcar do leite. E eu preciso rapidamente falar alguma coisa sobre a situação dos carboidratos para que nós possamos entender qual que é o papel da lactose no organismo e por que a lactose, em algumas situações, quando ela não é absorvida, pode levar a esse quadro que nós acabamos de falar aqui de intolerância à lactose. Então, nós sabemos que os carboidratos representam em torno de 60% da nossa alimentação do dia a dia. E aí uma enormidade de alimentos que contém carboidratos,
que eu não vou entrar aqui em detalhes. Só que esses carboidratos, a maioria das vezes, da forma como eles se apresentam, ou da forma como nós ingerimos, eles não são absorvidos, porque eles são oligosacarídeos. São carboidratos com várias moléculas e que o organismo, a mucosa intestinal não consegue absorvê-los sem uma quebra em partículas menores. Então, nós temos oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos, quando quebrados, eles quebram em disacarídeos, que são carboidratos com duas moléculas de sacarídeos. E nós temos aí o disacarídeo maltose, que é do amido, que é muito comum. Um exemplo muito típico aí, nós temos o trigo, por exemplo, o feijão, etc. A lactose do leite, que é o motivo da nossa aula, que é o açúcar do leite dos mamíferos. A sacarose na cana-de-açúcar. Então, nós temos principalmente esses 3 disacarídeos. Lembrar que, como são duas moléculas, esse disacarídeo, da forma como nós ingerimos, eles não serão absorvidos na mucosa intestinal. Então, eles vão precisar de ser quebrados em monossacarídeos para que eles sejam absorvidos pelos enterócitos. A partir do momento que eles são quebrados em monossacarídeos, eles se transformam em glicose, galactose. Por exemplo, a lactose transforma glicose em galactose. A maltose, principalmente a sacarose, melhor dizendo, transforma em frutose, para que esses sejam absorvidos pelo intestino. Já vimos lá que os disacarídeos da glicose transformam em glicose e galactose. A fonte natural, o leite dos mamíferos. A literatura diz que, com exceção do leão marinho e do morcego, todos os mamíferos têm esses componentes finais para absorção. É claro que é o açúcar mais importante para o desenvolvimento tanto dos lactentes no primeiro ano de vida, como nos adultos, como fonte de energia. A lactose ela é sintetizada nas células epiteliais das glândulas mamárias dos mamíferos e a sua concentração varia de acordo com o produto lácteo. É importante aqui essa sinalização para que nós possamos ver a importância dos alimentos que contêm a lactose. Essas células as células epiteliais sintetizam a lactose. As pessoas tomam leite ou as crianças menores amamentam e se alimentam de lactose. Para que haja a quebra da lactose, agora há pouco eu falei para vocês que a lactose ela é um disacarídeo e que precisa ser quebrada ou hidrolisada ou passar por um processo de digestão para que ela seja absorvida. Então, existe o que nós chamamos de lactase, que é uma disacaridase, que é uma enzima que vai quebrar a lactose em duas moléculas de carboidratos. Ela é uma glicoproteína ligada à membrana apical dos enterócitos, responsável pela digestão ou pela hidrose da lactose. É sintetizada pela célula das crípticas e das velocidades da mucosa intestinal e apresenta sua maior atividade no duodeno e jejum proximal. Importante assinalar que essa lactose ela está frouxamente ligada à parede dos enterócitos e a sua ação é no sentido de quebra da lactose. Importante frisar também o fato dela estar frouxamente ligada ao enterócito, ou à parede intestinal, faz com que haja perca facilmente dessa lactose, ou dessa lactase, melhor dizendo. E aí nós vamos ver lá na frente as situações de intolerância à lactose secundárias, algumas doenças por lesão da parede intestinal com perda da lactase. A deficiência primária ou secundária da lactase desenvolve a má absorção de lactose, que esse é o nosso foco aqui hoje
na nossa aula. Desculpe, gente. Voltando um pouquinho lá ainda no desenvolvimento humano, nós observamos que a lactase já está presente no terceiro mês intrauterino e sua atividade atinge o máximo no período perinatal. Importante, toda essa função que nós vamos ver aqui, ou essa alteração na função da lactase, que ocorre a partir dos 5 anos de idade, principalmente após o desmame, essa lactase começa a perder a sua atividade enzimática. O adulto possui a atividade da lactase 10 a 20 vezes menor que a do recém-nascido, e essa diminuição é fisiológica em todos os mamíferos, exceto em alguns grupos étnicos humanos, que nós chamamos de má absorção da lactose. Nós podemos classificar a deficiência de lactase em várias situações. A deficiência primária de lactase seria a deficiência congênita, nós vamos ver um pouco mais na frente, que é uma deficiência, embora rara, mas é uma deficiência grave. E nas primeiras mamadas da criança, ela já tem quadros importantes de diarreia. A má absorção racial da lactose, nós também vamos discutir isso lá na frente. A má absorção de lactose do adulto ou ontogenética, também nós vamos definir. E as deficiências secundárias de lactase, que envolve várias doenças ou várias situações em que tanto possa ter lesão na mucosa intestinal, como possa ter alteração na sua função, levando à perda da lactase, consequentemente, não digestão da lactose, e por fim levando a uma intolerância à lactose. A deficiência congênita de lactase, como o nome já está dizendo, a criança já nasce primariamente sem a lactase, que é uma condição rara, com ausência total de lactase desde o nascimento. Então, nas primeiras mamadas, a criança já vai ter sintomatologia. Ocorre com mucosa intestinal normal e valores normal de outras enzimas intestinais. A determinação genética é de caráter autossômico recessivo. O quadro clínico aparece mais rapidamente. O quadro clínico aparece logo após a primeira mamada. A criança tem uma diarreia grave, desidratação, distensão importante, distensão abdominal importante, e se persistir, desnutrição. Claro que o diagnóstico tem que ser feito o mais rapidamente possível para que possa solucionar, porque senão esse paciente ou essa criança pode ir a óbito. Na má absorção racial da lactose, grupos raciais definem a atividade da lactase. Então eu vou comentar isso aqui rapidamente, depois eu vou contar essa história para vocês entenderem o que ocorre com os grupos raciais que não toleram tomar leite. Geralmente, eles não têm atividade da lactase. As populações brancas têm a tendência a manter a atividade elevada por toda a vida. Deficiência de lactase em 80 a 100% dos adultos orientais, os japoneses, por exemplo, é muito intolerante, os esquimós, os judeus, os indianos, os ameríndios e os negros. A síntese e a evolução da lactase são programadas geneticamente por um gene da persistência da enzima. Populações que ingerem leite de vaca há 10 mil anos atrás sofreram pressão seletiva e adquiriram o gene da persistência da lactase. Gente, eu imagino que quando surgiu a raça humana na Terra, também não sei quando foi isso, ainda não se tomava leite de vaca. Até porque não sei se existia vaca ou se a vaca ainda não era domesticada. Portanto, como se entendia
que o ser humano não iria tomar mais leite após o desmame, quer dizer, nos primeiros 5 anos de vida, ou os mamíferos de um modo geral, não teria mais utilidade de se ter a lactase, que é a enzima que está na parede. Então, vamos ser amamentados até os 5 anos, a amamentação foi interrompida, a partir daí eu não teria mais problema, ou não teria mais necessidade da lactase, ela perderia a sua função, porque eu não iria mais tomar leite. Ótimo. Então, até aí, nós não tínhamos intolerância à lactose. Porém, há 10 mil anos atrás, o holandês resolveu domesticar a vaca. Por isso, gente, é que a vaca leiteira famosa é holandesa. Então, há 10 mil anos atrás, os holandeses domesticaram a vaca e começaram a tomar leite após o desmame. Claro que, à medida que eles iam tomando leite, eles iam tendo sintomas de intolerância à lactose. Mas ao longo de muitos anos, eles foram tomando leite e por uma pressão genética de adaptação, que nós chamamos evolução ontogenética, fez com que o organismo produzisse um gene da persistência da lactase. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Então, até os 5 anos, a lactase tem ação ou tem função total na quebra da lactose, só que aos 5 anos, esses pacientes, ou a lactase desse paciente, tem uma tendência de perder a sua função, porque não iria mais tomar leite de vaca. Essas pessoas, o europeu do norte principalmente, que tomam leite de vaca já há milhares de anos, conseguiram ao longo dos anos uma evolução genética com que houvesse uma produção de um gene chamado gene da persistência da lactase. Gene de persistência da lactase. Portanto, essas populações mais antigas, como por exemplo a europeia, não tem baixa intolerância à lactose. São as populações que ingerem leite há muitos anos. Agora, a má absorção ontogenética de lactose, que nós chamamos a má absorção adquirida, é a absorção dessas populações mais recentes, mais novas, ou populações que não tiveram contato com vaca, com leite de vaca. Por exemplo, o japonês, o chinês, o brasileiro, que nós só temos 500 anos de vida. Então, não tivemos o desenvolvimento do gene da persistência da lactase. Então, nessa situação, nós temos o declínio da atividade da lactase a partir do 5º ano de vida, a partir do desmame, que seria metade da infância até a adolescência, há um declínio dessa atividade da lactase. Lembrar, gente, que não é uma doença, não é uma condição anômala, é um estado normal fisiológico dos mamíferos, com declínio exponencial após o desmame. A má absorção da lactose do adulto é transmitida hereditariamente por gene autossômico recessivo. A persistência da atividade da lactase na vida adulta é transmitida por gene autossômico dominante. Então, eu acho que vocês devem ter entendido, que eu procurei situar muito bem, porque isso gera muita dúvida. Então, por que tem pessoas que tomam leite e não tem nenhum problema, quer dizer, não tem nenhuma sintomatologia, e por que tem populações ou pessoas que tomam leite e tem sintomatologia importante? Então, a explicação está exatamente nessa situação. Existem populações, nós chamamos má absorção racial de lactose, aquelas populações que não tiveram o hábito antigo de tomar leite, quer dizer, não desenvolveram
geneticamente um gene da persistência da lactose. No entanto, tem populações que tomam leite há muitos anos, há milhares de anos, e que toleram o leite sem problema. Essas populações que não tomam leite há milhares de anos, como no caso a população brasileira, ela tem um grande parte da população, pelo menos 50% da população brasileira, tem um certo grau de intolerância à lactose. Ainda não é total, em razão da miscigenação que nós tivemos com os povos europeus. Então, a má absorção ontogenética da lactose, que é adquirida, repetindo, ela é uma situação hereditária transmitida por gene autossômico recessivo. E aqui nós vamos ver, por tudo isso que eu falei, a prevalência da má absorção da lactose no mundo. Isso nos remete àquela situação das populações. Por exemplo, foi dividida essa população em 3 grupos. Um grupo onde há alta prevalência, onde há 60% a 100% de maus absorvedores de glicose, de lactose. Então, são populações que têm uma intolerância maior à lactose. Geralmente são populações de tradição agrícola e da caça. E aí inclui os esquimós, os índios brasileiros, os índios das Américas, os africanos, povos do Oriente Médio e da Ásia, incluindo judeus e árabes. Lembrar que a nossa população ela é composta de índios, africanos e algumas populações europeias que vieram para cá, como os portugueses, os italianos e algumas outras como os holandeses. Por isso é que nós temos ainda alguns graus de tolerância e alguns graus de intolerância. A prevalência intermediária são grupos mestiços, como por exemplo aqui inclui o brasileiro, africanos mestiços de bantus e amitas, os mestiços de europeu, que são europeus com orientais e índios, e a baixa prevalência, tradição pastoril, que vivem sob pressão dietéticas, o africano de origem amita, europeu do norte, aqui os origem amita seriam os africanos com os europeus. Europeu do norte, e aí inclui os holandeses, e do centro, e alguns indianos e árabes. Os árabes em particular, não porque eles têm pressão de tomar leite, é porque os árabes normalmente eles tomam leite fermentados e aí favorece a eliminação da lactose. Transportando para a população brasileira, nós teremos aí, de acordo com a origem racial, 50% dos caucasoides, quer dizer, 50% originários europeus, 75% nordestinos. Essa é a situação da intolerância no Brasil. 80% e 5% nos negroides, 100% nos orientais. Então, vocês vejam que as populações que tiveram pouco contato com leite, pouco contato não, pode até ter tido contato, porém há poucos anos, são populações que normalmente têm um certo grau de intolerância à lactose. As deficiências secundárias de lactase, já falei isso lá atrás para vocês, são situações em que nós temos alguma alteração na mucosa intestinal. Nós temos aqui, por exemplo, atrofia da mucosa intestinal, em algumas situações que podem levar à perda da lactase, diarreias agudas e crônicas. É muito comum as pessoas que têm diarreias crônicas, às vezes até diarreias agudas, mais demoradas, em que há perda da lactase da parede, esse paciente secundariamente desenvolve uma intolerância. É muito comum as pessoas que têm diarreia crônica a gente recomendar que não tome leite, mesmo que ele não tenha comprovadamente intolerância à lactose, mas secundariamente ele pode desenvolver. Os pacientes têm desnutrição, por também alteração da parede intestinal, as parasitoses estrongiloidias, principalmente as giardías, é como se ela formasse uma camada
sobre a mucosa. A doença celíaca, todos nós sabemos que a doença celíaca leva a uma atrofia da mucosa, dificultando a absorção de nutrientes. Muitas das drogas, como álcool, medicamentos, também podem fazer com que haja perda dessa lactase da parede intestinal. O supercrescimento bacteriano, e hoje é muito estudado o supercrescimento bacteriano em várias situações cirúrgicas, por exemplo, de cirurgias gástricas, cirurgias intestinais, pacientes que têm uso de IBP muito frequentemente, com bloqueio da acidez gástrica, favorecendo o crescimento bacteriano no intestino delgado e ressecções intestinais, tudo isso favorece as intolerâncias secundárias. Bom, gente, mas o que acontece quando a pessoa toma leite que tem lactose e que essa lactose não é quebrada e nem absorvida? Ou melhor dizendo, por que esses pacientes desenvolvem sintomas? É uma outra coisa que eu quero que vocês aprendam bem, que vocês tenham bastante conhecimento. Então eu vou, bem resumidamente, eu vou passando aqui para vocês, ponto por ponto, de como que desenvolve essa fisiopatologia e depois, lá na frente, como que aparecem os sintomas relacionados com essas alterações fisiopatológicas. Se o paciente tem deficiência de lactase, ele não vai hidrolisar o disacarídeo. Repetindo, a lactose é um disacarídeo. Ele precisa que nós tenhamos a lactase para quebrar esse disacarídeo em duas moléculas, que é a glicose e a galactose, para ser absorvido. Como ele não é absorvido, porque não tem a lactose exerce uma ação osmótica. Como ele é um açúcar e todo açúcar é osmoticamente ativo. Então, no lume intestinal, ele retém líquido, aumentando essa quantidade de líquido, ele vai provocar uma diarreia osmótica. Como esse disacarídeo, lactose, não foi absorvido, ele não foi quebrado e nem foi absorvido, no jejum ele alcança o colo. Lembrar que o colo não absorve alimentos. O colo só absorve água. Então, chegando no colo, ele não é absorvido pela mucosa colônica, ele vai sofrer um processo de hidrólise ou fermentação pela flora bacteriana, principalmente as bactérias anaeróbicas, que vão fermentar a lactose, produzindo ácidos graxos, ácidos orgânicos, gasto de cadeias, ácidos orgânicos, que vocês viram lá naquela aula que eu falei de gases, a formação dos gases, dos ácidos, quando se ingere excesso de carboidratos. Então aqui vai se produzir ácidos graxos de cadeia curta. Falei também lá naquela aula que os ácidos são os acéticos, o ácido butírico, o ácido propiônico, o ácido lático, e libera gases como hidrogênio, metano e nitrogênio, mas principalmente hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Esses ácidos e esses gases são absorvidos pelo cólon, principalmente os ácidos, que vão acidificar esse meio, aumentando a sua carga osmolar. Isso gera contrações peristálticas da musculatura circular e os gases formados distendem as alças intestinais, levando ao desconforto cólica, meteorismo, flatulências e fezes fermentativas, líquidas e aquosas. Então, nós temos aqui, nesse caso, uma diarreia do tipo fermentativa com fezes aquosas, espumantes e ácidas. E a ingestão de leite, só a título de curiosidade, pode quadruplicar a eliminação de flatos. Cuidado! Então, resumindo, gente, o paciente tem a atividade de lactase baixa ou ausência de lactase quando ele ingere leite,
A lactose, como é um disacarídeo, deveria ser quebrada em 2 moléculas para ser absorvido. Como não é quebrada e não é absorvida, ela, como é um açúcar e o açúcar é osmoticamente ativo, ele retém líquido no colo, no intestino delgado, fazendo com que haja diarreia osmótica. Essa lactose chegando ao colo também não é absorvida, porque o colo não absorve, mas ela é fermentada pelas bactérias da microbiota intestinal, principalmente as bactérias anaeróbicas, produzindo ácidos graxos de cadeia curta e gases, como metano, hidrogênio e gás carbônico. Esses ácidos são absorvidos pelo intestino. Interessante que muitos dos pacientes que têm intolerâncias, eles não têm tanto sintoma, ou quase não têm sintomas, porque há um mecanismo de compensação aqui no colo. Ele absorvendo esses ácidos, ele diminui a ação osmótica do colo e muitas vezes ele não vai produzir sintoma. Isso vai depender muito da quantidade que tomou, vai depender da motilidade intestinal, vai depender da qualidade da flora intestinal, etc. Mas quando há um excesso de ácido que é absorvido e ultrapassa a capacidade de controle do colo, é que produz os sintomas. E aí, juntamente com os gases, vai distender esse colo, a distensão do colo vai estimular a musculatura lisa do colo a contrair, produzindo cólica e desconforto. O excesso de gases vai produzir o meteorismo e flatulência e distensão abdominal. E aí, resumindo, finalmente esse paciente vai ter uma diarreia do tipo fermentativa. As fezes são aquosas, são volumosas, espumantes e ácidas. O quadro clínico, já repeti várias vezes para vocês, e vou falar novamente porque eu acho interessante. Distensão, cólica, dor e meteorismo 15 minutos após a ingestão de lactose. Então é aquele paciente que você pergunta, quando toma leite, tem diarreia? Quando toma leite, tem cólica? Aí o paciente, doutor, realmente, agora comecei a perceber que quando eu tomo leite eu sinto alguma coisa, ou quando eu como um bolo que tem leite, ou quando eu como algum alimento que contém leite. A diarreia aquosa espumante com início de 30 a 120 minutos após a ingestão do açúcar. Em geral, o sintoma dura de 6 a 8 horas. É aquele paciente que toma leite bem cedinho, no café da manhã, e durante o dia ele começa a ter mal-estar, sensação de gases preso, desconforto abdominal, às vezes distensão. E por último, dependendo da quantidade que ele toma de leite, ele pode ter cólicas importantes e diarreia. O diagnóstico deve ser firmado quando os sintomas são moderados ou graves dentro de 24 horas. Depois nós vamos falar lá na frente sobre o diagnóstico, que é muito importante, tanto o diagnóstico prático que nós podemos fazer, quanto o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico, existe alguns testes indiretos que não se usa assim de rotina, mas eu vou citar para vocês saberem que existe, que é a medida do pH fecal. Lembrar que as fezes são ácidas, então lembrar que na fermentação desses carboidratos produz-se fezes ácidas. Outro exame de forma indireta nas fezes é a identificação de glicose nas fezes. Eu vou detalhar isso lá na frente. A curva glicêmica é o exame mais direto, após sobrecarga com lactose. O teste do hidrogênio molecular expirado, que é um teste relativamente fácil de ser feito, porém é um teste mais difícil por causa dos aparelhos. Não é encontrado assim rotineiramente. E o diagnóstico prático que eu vou comentar com vocês lá na frente. Então, os testes indiretos, o pH fecal, nós sabemos, vou repetir o que eu falei agora há pouco, nós sabemos que a produção de grande quantidade de ácido lático, acético, propiônico, ácido butírico, e por isso torna as fezes ácidas. pH abaixo de 5 já denota que essas fezes ácidas pode levar ao diagnóstico de má absorção de carboidratos, principalmente lactose.
Mesma coisa são as fezes. Nós sabemos fezes, desculpa, mesma coisa é a glicose nas fezes. Nós sabemos que a glicose é uma substância redutora. Desculpe, gente, de novo. Nós sabemos que a glicose é uma substância redutora. É porque eu não estou vendo a cara de vocês, então tá complicado dar aula assim. Mas tudo bem. Então a glicose, como é uma substância redutora, nós tentamos identificar por alguns métodos a presença de glicose nas fezes. Claro, esses pacientes, como ele tem má absorção de lactose, e a glicose e a lactose, quando ela é quebrada, vira glicose, então ele pode sair nas fezes uma quantidade maior. Normalmente não se encontra glicose nas fezes. Cuidado, porque pode dar um falso negativo, a flora bacteriana não hidrolisa a lactose. Eu falei agora há pouco, depende da qualidade da flora, também para esse paciente ter sintoma ou não, pela fermentação. Ou também um falso positivo, né? Às vezes esse paciente é um diabético, o paciente tem uma grande quantidade de glicose ou no plasma mesmo, e isso pode levar a um teste falso negativo. O mais importante para nós aqui, na nossa prática diária, qualquer laboratório bioquímico faz esse exame, e eu quero que vocês entendam mais ou menos como é feito esse exame, que nos ajuda muito no diagnóstico e na confirmação da intolerância à lactose. Chama-se curva glicêmica após a sobrecarga de lactose. O paciente chega no laboratório em jejum, é realizado uma coleta de sangue e aí se dosa a glicemia desse paciente em jejum. Depois dessa coleta se dá uma sobrecarga de glicose, de lactose para esse paciente de 50 gramas de lactose. Gente, cada copo de leite tem mais ou menos em torno de 10 a 14 gramas de lactose. Então, esse paciente vai tomar mais ou menos aí uns 5 copos, 4 a 5 copos, correspondente a 4 a 5 copos de leite. Daí, esse paciente tomou essa sobrecarga, ele vai fazer alguns exames em seguida. Vamos colher novamente o sangue e comparar a glicemia de jejum com a glicemia pós-sobrecarga dessa lactose. E aí nós vamos ver se esse paciente é um absorvedor, pouco absorvedor ou é um mau absorvedor, que é a má absorção de lactose. Aquele paciente que é um absorvedor, quer dizer, ele absorve porque é quebrada a lactose, ele tem lactase, então ele absorve toda a lactose, ele tem 35 mg% ou mais comparado. Por exemplo, o paciente fez um exame em jejum e deu 70 mg de glicose. Depois que ele tomou a sobrecarga de lactose e colheu o sangue, fez novo exame, ele apresentou 110, 120, então ele teve mais de 35 mg, quer dizer, ele absorveu mais de 35 mg. Então ele é um bom absorvedor, entenderam? Então em jejum 70, deveria ter até 105, que é mais 35. Então acima disso, ele é um bom absorvedor. Entre 20 e 35 ele é pouco absorvedor. Provavelmente esse paciente deva ter uma quantidade não 100% de lactase. E isso tem vários estudos mostrando que essa lactase ela varia muito a quantidade. Estudos imunohistoquímicos têm mostrado que a parede intestinal tem dois padrões. Tem um padrão uniforme, homogêneo, onde toda a parede se encontra lactase, e tem outro padrão chamado padrão mosaico, que é falhado. Mesmo os pacientes que têm padrão homogêneo de lactase, muitos desses pacientes são pouco absorvedores ou mal absorvedores, porque embora ele tenha lactase, essa lactase não tem atividade. Esse é uma das situações em que nós vimos. Nós fazemos um exame desse, por exemplo, a curva glicêmica, ela mostra que esse paciente é mau absorvedor, porém, esse paciente, às vezes, ele toma leite e não sente tanto sintoma importante. Uma pequena quantidade de leite ele não vai sentir nada. Então, essa variação
em razão da função da lactase. O mal absorvedor de lactase, os valores menores do que 20. Então, é aquele paciente que no primeiro exame em jejum ele tinha 70 e ele só conseguiu absorver 20, no máximo 90. Então, 90 para baixo, ele é um mau absorvedor. Então, o diagnóstico dele é de má absorção de lactose. Gente, vocês desculpem aí porque os slides saíram com defeito aqui. Eu não sei bem o que aconteceu, mas alguma coisa saiu fora aqui do padrão Zoroastro. Mas isso não impede nós darmos nossa aula. Existe um diagnóstico prático, e eu tenho feito isso muito comumente no consultório, até antes de investigar esse paciente. Esse diagnóstico prático, cientificamente, ele é comprovado. Não é um diagnóstico prático inventado pelo Zoroastro. É comprovado e na dieta pede-se esse paciente que faça restrição de lactose por 2 semanas. Olha, você não vai tomar leite, não comer bolo que tem leite, chocolate, queijo, requeijão, etc. Então, alimentos que não contêm leite. Após 2 semanas, pede-se esse paciente que toma 2 copos de leite em jejum, leite de vaca. E ele vai relatar se teve alguns sintomas. Bom, esse paciente não apresentou nenhum sintoma, não teve diarreia, não teve cólica, não teve desconforto abdominal, etc. Então, esse paciente ele não tem intolerância à lactose. Porém, se esse paciente queixar de algum dos sintomas, no dia seguinte, nós pedimos que ele tome 1 copo de leite. E ele vai dizer se continua tendo sintoma ou não. Essa segunda situação é importante pelo aquilo que eu falei para vocês. Tem pacientes que têm lactase, porém, muitas das lactases que está ali na parede intestinal está com atividade baixa, ou mesmo sem atividade. Então, esse paciente, embora ele seja intolerante, ele tolera, às vezes, 1 copo de leite, meio copo de leite, sem ter sintoma. Por isso é que no nosso teste, nós vamos pedir que no segundo dia ele tome leite. Ah, doutor, quando eu tomei 2 copos de leite, eu senti muita cólica e diarreia. Agora, quando eu tomei 1 copo de leite no dia seguinte, praticamente eu não senti nada. Então, esse é um teste importante para que nós façamos com o paciente e pode-se fechar o diagnóstico já sem nenhum exame laboratorial. Você já sabe mais ou menos como deve ser feito o tratamento, é claro. O tratamento é a suspensão da dieta com lactose. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, lembrar que o leite, gente, é um alimento importantíssimo, é um nutriente que é importantíssimo para a nossa dieta diária, por ser fonte de caloria pela própria lactose, proteínas, vitamina D e o cálcio, principalmente o cálcio, que é muito importante para a mineralização dos ossos. Substituição do leite por outras fontes de nutrientes para suprir a necessidade de calorias e proteínas. Administração de produtos enzimáticos de lactase e manutenção e monitorização da oferta de cálcio e fósforo para esses pacientes. Não se recomenda fazer uma dieta isenta total de leite sem ter outras opções ou sem ter outras substituições. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso é que nós devemos tranquilizar o paciente de que a sua condição é frequente. Lá no começo da aula eu falei, olha, isso não é uma doença. Isso é uma alteração fisiológica que não lesa o intestino, que não atrofia o intestino, que não inflama o intestino. Porém, é uma situação fisiológica em que há perda da função da lactase. E que o quadro clínico não provoca grandes complicações, a não ser os desagradáveis sintomas. Mas é muito importante que nós tenhamos o diagnóstico, embora saibamos que não é uma doença importante, mas nós temos que ter o diagnóstico até para poder confrontar com outras situações de intolerância, como, por exemplo, as intolerâncias secundárias. Então, a restrição ao leite não deve ser rígida.
Vocês viram quando nós fizemos nosso teste prático, eu já tenho que definir até quanto você tolera tomar leite sem ter sintoma. 2 copos de leite dá sintoma? Será que um copo de leite dá menos sintoma? Será que se tomar meio copo de leite de vez em quando vai ter sintoma? Isso é importante, porque você, dependendo do seu teste, não vai restringir totalmente a ingestão de leite nesses pacientes. E aqui está aqui, ó, o consumo de leite em pequenas quantidades, 1 copo por dia, por exemplo, pode diminuir os sintomas. E ele pode estabelecer no dia a dia mais ou menos a quantidade que ele tolera. Lembrar que produtos lácteos contêm cálcio, vitamina A e D, riboflavina, que é complexo B, e fósforo. E isso é importantíssimo, gente. Tem trabalhos mostrando que mesmo crianças com restrição de leite, e utilizando outro substituto, apresentaram importantes alterações ósseas de desmineralização óssea, com osteopenia e fraturas frequentes. Lembrar que a vitamina D também tem que ser monitorada e tem que ser reposta, assim como a vitamina A e o fósforo. Ingestão de alimentos lácteos com baixo teor de lactose. Olha, queijo, manteiga, produtos fermentados como iogurte, não costuma dar muito problema. Os queijos, quanto mais duros e mais antigos, menos lactose tem. O iogurte, pelo fato de ele ser fermentado, cuidado, não é a fervura que elimina a lactose, é a fermentação. Existe uma diferença. Quando se fermenta o leite, há perda da lactose. Então, o iogurte ele é fermentado. Se ele é fermentado por 48 horas, menos lactose terá. Assim como, por exemplo, os queijos. Quanto mais antigo, quanto mais duros os queijos, menos lactose ele terá. É claro que nesses casos os pacientes não terão sintomas importantes. Cuidado! Pães, biscoito, bolos, bebidas para lanches, margarina, docinho, salgadinho, adoçantes, contém lactose. Eu não vou tomar leite porque eu vou parar de tomar leite, mas eu vou comer pão, eu vou comer biscoito, bolo, etc. Não, tem que tomar muito cuidado. Dependendo do grau de intolerância desse paciente, se esse paciente é totalmente intolerante, qualquer quantidade de leite pode produzir algum tipo de sintoma. De uns anos para cá, no Brasil, nós já temos a reposição enzimática comercial em comprimidos ou em pó, coisa que há alguns anos nós não tínhamos aqui no Brasil. Antes nós mandávamos preparar lactase em farmácia de manipulação e se colocava no leite, e era muito comum eu mandar preparar aqui no consultório, pedir o paciente, vá lá na farmácia de manipulação, prepare lá a lactase e à noite, antes, coloque na geladeira o leite e ali põe lá umas 14, 15 gotinhas de lactase e no dia seguinte poderia tomar o leite sem problema. Ainda hoje pode estar usando isso, embora já surgiu no mercado algumas preparações comerciais, como aqui está o Lactosil, Perlate, lactase, que são enzimas em comprimido. Eu vou numa festinha, eu vou numa reunião que lá vai ter chocolate, lá vai ter alguns alimentos que contêm leite, então eu já tomo meu comprimido antes e me previno, que eu não vou ter nenhum desconforto abdominal. Então as preparações comerciais de lactase são obtidas de bactérias ou fungos que produzem enzimas beta-galactosidase. E eles reduzem os sintomas clínicos e baixam os valores de hidrogênio expirado nos intolerantes à lactose. A oferta de cálcio e vitamina D, a retirada do leite de vaca, já falei isso lá atrás, vou repetir, nós temos muito cuidado em ter o conhecimento de que nós devemos repor essas vitaminas e principalmente aqui o cálcio, gente. Nós temos que tomar muito cuidado com o cálcio, tem vários trabalhos mostrando, inclusive na pediatria e também no adulto, quanto
o risco de osteoporose e fratura nesses pacientes. Se de todo jeito não tivermos condição de repor, e hoje é muito difícil não repor, até porque os produtos vendidos no mercado, produtos industrializados, o próprio leite sem lactose, tanto faz o leite em pó como o leite in natura, e as próprias lactases que são vendidas hoje em comprimidos ou apresentação em pó, é muito fácil a gente poder substituí-lo. Mas no caso de que realmente o risco desses pacientes com osteoporose e fratura, ou que não toma leite porque não gosta ou porque não tem condição, então nós devemos repor o cálcio, principalmente na forma de suplementação de 1.200 a 1.500 mg de carbonato ou gluconato de cálcio. Cuidado que o carbonato de cálcio, naqueles pacientes que têm baixa acidez gástrica, principalmente se estiver usando IBP, eles podem levar a má absorção de ferro. Então, tomar muito cuidado se esse paciente for usar carbonato de cálcio e estiver usando IBP, tem que tomar cuidado na reposição do ferro. Suplementação de vitamina D e monitoração de seus níveis em pacientes com restrição de leite. Eu acho que deve ser o último ou penúltimo slide. É o último slide realmente. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção. Quando eu faço essa aula, eu levo em consideração os inúmeros casos aqui no Brasil de intolerância à lactose e que a grande maioria deles passa sem diagnóstico porque nós não lembramos de fazer aquela clássica pergunta: quando você toma leite, sente alguma coisa?